Olá! O tema que eu vos trago hoje é super importante. E agora que estamos a chegar à época do verão, ou já chegamos à época do verão, é um tema que é mesmo muito importante explorar porque vai ser preciso agora nesta altura perceber bem como fazê-lo. Portanto, vamos falar hoje de rega, está bem? Há imensos mitos sobre a rega. Há imensas teorias que não são assim tão verdade, na minha opinião, e por isso eu resolvi fazer este vídeo para desmistificar um bocadinho esta questão de como regar as plantas, com que água, que tipo de regadores até utilizar, ok? Há imensos mitos sobre estas questões e por isso eu achei que era importante desmistificar um bocadinho tudo o que envolve a rega e a água da rega. E portanto, para falarmos de rega, queria começar por vos falar da questão da qualidade da água, ou seja, qual é a melhor água para regar as nossas plantas. Nós temos ouvido muito ultimamente, e isso é mesmo verdade, que é preciso ter cuidado com a qualidade da água. Nós temos inclusivamente algumas espécies que andam a vender-se muito, de plantas de interior, que são muito sensíveis à qualidade da água, nomeadamente à presença de alguns químicos que as águas da rede, da torneira têm e, portanto, sem dúvida que a qualidade da água é uma questão bastante importante. Na minha opinião, o ideal para regar a maior parte das plantas nas nossas casas é a água da chuva, a água dos furos, a água dos poços, ok? Portanto, estes tipos de água são ótimos para regar as nossas plantas porque é a água mais natural, não é? A água mais parecida com aquilo que as plantas têm no seu habitat natural, embora, por exemplo, a recolha da água da chuva nas grandes cidades possa trazer também alguns químicos e alguns componentes que também não são espetaculares para as nossas plantas, mas de qualquer das formas é melhor do que os cloros e os desinfetantes que a água da rede costuma ter, está bem? Portanto, se vocês tiverem a hipótese de recolher a água da chuva, se tiverem um espaço onde possam ir buscar água a um furo, a um poço, é o ideal, está bem? Relativamente, se vocês não tiverem essa hipótese, relativamente à água da torneira, há várias coisas que vocês podem fazer. Vocês podem inclusivamente comprar um filtro e filtrar a água da torneira, isso ajuda muito, já vai diminuir grande parte da quantidade desses produtos químicos que a água tem e que podem prejudicar as nossas plantas. Há uns filtros melhores que outros, não vou entrar por aí, isso é uma coisa que vocês até hoje em dia na internet podem pesquisar sobre o assunto ou ir a uma loja onde vendem este tipo de produtos e perguntar. Mas a verdade é que realmente os filtros já ajudam muito. Depois, um truquezinho que eu vos queria ensinar é que se vocês encherem os vossos regadores, por exemplo, com a água da torneira e deixarem de um dia para o outro, ou por exemplo, encherem um regador e deixarem de um dia para o outro destapado, grande parte desses químicos também vão evaporar ou assentar na água e isso também vai diminuir em parte a concentração desses sais, desses minerais, desses produtos que a água tem, está bem? Portanto, é um truquezinho também, podem também inclusivamente ferver a água. Há quem diga que fervendo a água é uma forma de destilar, não é bem assim, é um bocadinho mais complexa a destilação da água do que simplesmente ferver, mas ferver a água também é uma boa ideia, só tem obviamente que esperar depois que ela arrefeça, porque é preciso ter muito cuidado também com a temperatura da água com que regamos as nossas plantas. A maior parte das plantas de interior gosta da água a temperatura ambiente, está bem? Até porque a maior parte delas são de climas tropicais e nós sabemos que nos climas tropicais já está calor e quando chove a temperatura da água da chuva é um bocadinho mais alta do que o normal, por exemplo, nas chuvas no nosso clima ou até do que a temperatura da água que sai das nossas torneiras. Portanto, tenham cuidado também com isso. As plantas não gostam de água quente, não é? nem de água demasiado fria. Às vezes no inverno a água da torneira sai demasiado fria e também é preciso deixá-la aquecer um bocadinho à temperatura ambiente antes de regar as nossas plantas. Depois podem sempre comprar água destilada, não é? Gastam dinheiro com isso, ou água mineral, não é? Daquela água que nós bebemos. Sem dúvida que há espécies como as calátias, por exemplo, tem-se falado muito nisso, que preferem ser regadas com água destilada. A água destilada ou água desmineralizada é água
de onde são tirados os minerais, portanto é a água na sua forma mais pura e, portanto, obviamente não tem produtos nenhuns que façam mal às nossas plantas, só lhes vão fazer bem. Claro que tem a desvantagem de nós estarmos a comprar, inclusivamente com esta questão agora do ambiente, e eu própria não gosto muito de fazer isso porque não deixo de estar a comprar embalagens plásticas, não é? A maior parte dos garrafões de água destilada são garrafões de plástico e, portanto, eu também não aconselho muito por essa razão, mas se não tiverem essa hipótese, se não tiverem outra hipótese e quiserem fazê-lo, ótimo, só estão a fazer bem às vossas plantinhas, está bem? Depois, uma questão muito importante, um ponto super falado e que muita gente me pergunta é a frequência com que se deve regar. Ora, a base para regar com a frequência ideal para as nossas plantas é, como em tudo, para tratar as nossas plantas, conhecer as plantas que nós temos em casa. Nós temos que perceber que cada espécie é uma espécie, cada grupo de plantas, e se estivermos a falar de géneros de plantas, tem necessidades diferentes e obviamente é preciso perceber essas necessidades para podermos responder da melhor forma à frequência de rega que elas precisam e às necessidades de água que elas precisam. E, portanto, posso-vos dar alguns exemplos. A maior parte das plantas de interior que nós temos são de climas tropicais, portanto são plantas que gostam de bastante umidade, não só no ar como também no substrato, não gostam de ficar muito tempo secas, mas, por exemplo, as suculentas são plantas que é melhor deixá-las alguns dias secas do que fazer como fazemos com as outras, que é aquela questão de regar quando o substrato está seco. No caso das suculentas não é bem assim, o ideal é deixá-las até secas durante um tempo, elas gostam, elas estão habituadas a isso, é isso que é natural no habitat delas e, portanto, é preciso ter atenção a isso. Atenção que há algumas suculentas que são de climas mais tropicais, está bem? Portanto, tenham atenção também que não podemos generalizar a todas as suculentas ou não podemos generalizar a todas as plantas de interior não suculentas ou a todas as orquídeas, está bem? Têm que realmente perceber aquele género, quais são as necessidades e adaptar a frequência de rega a essas mesmas necessidades, está bem? Uma coisa que eu queria mesmo também dizer-vos, e isso é muito também da minha experiência, eu faço isso aqui em casa, que é, as plantas têm uma capacidade de adaptação fantástica, ok? Há inclusivamente estudos que provam que as plantas têm um género de memória, portanto têm capacidade de se lembrar de situações que passaram e para as quais tiveram que se adaptar, para que quando essa situação ocorre outra vez, elas já sabem como responder a isso. O que é que eu quero dizer com isso? Que no caso das regas também é muito assim, e nós temos que ter em conta que as nossas plantas, quando chegam dos viveiros, vêm habituadas a ser super bem tratadas, a darem tudo o que elas querem, o que elas precisam, a serem mega mimadas. Mas a verdade é que nós não queremos plantas mimadas nas nossas casas, não é? E então, o que é que acontece? Se vocês tiverem plantas mimadas na vossa casa e continuarem a mimá-las dessa forma, elas ficam habituadas a esse mimo e vão sempre querer que vocês continuem a dar-lhe esses mimos. E, portanto, o que é que vocês precisam fazer? Habituá-las, ok? A algum stress. Isto vai parecer horrível o que eu estou a dizer, mas se vocês começarem aos poucos a diminuir a frequência de rega em algumas plantas, e atenção, aos poucos, não é uma coisa que tem que ser não pode ser repentina, tá bem? Tem que ser mesmo aos poucos. Vocês começarem a habituar uma planta, imaginem que vocês regam uma planta uma vez por semana. Se vocês começarem a aumentar um dia nessa rega, ok? Vocês regam ao domingo, depois começam a regar à segunda, ok? Aumentam um dia, se vocês regam de 7 em 7 dias, começam a regar de 8 em 8, começam a regar de 9 em 9. Claro que não podemos exagerar, porque chega a um ponto, há um limite, não é? A planta também não pode ficar um mês sem rega, tá bem? Mas se vocês forem aumentando um bocadinho, a planta vai criar resistência a essa secura e vai conseguir adaptar-se a essa secura e muito provavelmente vocês vão conseguir diminuir um bocadinho a frequência das regas das plantas nas vossas casas, tá bem? Claro que isto é preciso ser feito com cuidado, isto é preciso ser feito, como disse há pouco, gradativamente, está bem? Mas
as plantas têm uma grande capacidade de adaptação e é muito mais provável vocês matarem as vossas plantas com regas a mais do que com regas a menos. Não há nenhuma planta que morra de repente por estar seca tipo 2 dias. Tá bem? Não existe, não há nenhuma planta que isso aconteça. Inclusivamente, a maior parte das plantas dá sinais de quando está com sede. Ou seja, se vocês estiverem atentos às vossas plantas e conseguirem lê-las e conseguirem começar a perceber a linguagem das vossas plantas, vocês vão entender quando elas estão com sede e de certeza absoluta que não vão matar nenhuma planta por sede, porque vocês vão dar por isso, está bem? Ao contrário da água a mais, as plantas quando estão com água a mais, quando vocês lhes dão muita água, as primeiras causas disso vão começar a acontecer na raiz, que é um local, é uma parte da planta que vocês não estão a ver. E quando vocês começam a notar isso nas folhas e na parte aérea da planta, muitas vezes já é tarde demais. Portanto, acreditem em mim, eu vou repetir, mas nunca é demais. É melhor regar as plantas de menos do que de mais, ok? Elas morrem mais facilmente se vocês regarem de mais do que se regarem de menos, ok? Depois, relativamente à quantidade de água, portanto, falei da frequência e agora, quando vocês regam, como é que devem regar? Eu tenho visto muitas pessoas, até precisamente por esta questão que eu estava a falar de ser mais comum se matar plantas por água em excesso, que com medo de matar as plantas com água em excesso, quando regam só um bocadinho. E não é bem assim, ok? O não pôr água em excesso é mais na frequência da rega, ou seja, não regar muitas vezes, do que propriamente quando se rega pôr muita água. Ou seja, quando regam, vocês devem sim pôr muita água nas vossas plantas. As plantas devem ser bem regadas cada vez que são regadas. O solo deve ficar saturado, o substrato deve ficar bem saturado de água. E precisamente por isso é que a maior parte das plantas que nós temos em casa, que são de climas tropicais, devem ter substratos bem drenáveis. Para quê? Para que nós consigamos saturar bem o substrato sem que ele deixe de ter arejamento, está bem? Porque se for um substrato com uma enorme capacidade de retenção de água, ele vai ficar com tanta água acumulada e durante tanto tempo que as raízes vão acabar por apodrecer. Portanto, se os substratos dos vossos vasos e das vossas plantas for o indicado, vocês podem à vontade saturar bem o substrato. Podem inclusivamente regar bem até saturar, deixar a água correr pelos buraquinhos, que é assim que se deve regar, e inclusivamente essa água em excesso que sai pelos buraquinhos e que fica no cash pot ou que fica, por exemplo, nos pratos, vocês podem deixá-la lá durante um tempo, até umas horas, para que o substrato absorva essa água ainda, alguma além daquela que vocês puseram por cima, para que fique bem saturado, está bem? Portanto, não reguem só umas pinguinhas com medo de regar a mais, está bem? Saturem bem e podem depois espaçar mais as regas na questão da frequência de rega. Relativamente a esta questão do como regar, uma coisa que eu queria também muito dizer-vos é que é preciso ter algum cuidado, que às vezes eu tenho visto muita gente, por exemplo, a regar as plantas na banheira com o chuveiro, ou até em casa com aqueles regadores que têm tipo uns ralozinhos, né? Aqueles buraquinhos. Eu não aconselho muito a fazer isso, porquê? E neste caso estou a falar de plantas de interior, ok? Porque há muitas plantas nossas, nomeadamente, sei lá, as monsteras, as orquídeas, que as folhas nascem todas de um ponto, está bem? De um ponto só. E nesse ponto onde as folhas nascem, obviamente há muitos cantinhos onde, se vocês regarem por cima da planta, a água vai acumular e a probabilidade de apodrecimentos das folhas e do colo da planta é enorme, está bem? Portanto, onde é que as nossas plantas precisam da água da rega? Na raiz. Se as nossas plantas só precisam da água da rega nas raízes, porque é que nós vamos estar a molhar-lhe as folhas, não é? Pela mesma razão que eu não aconselho a borrifar, não é? Já falei nisso, tenho um vídeo sobre isso, podem ir lá ver, sobre a questão do porque é que vocês não devem borrifar as folhas das vossas plantas. E pela mesma razão, vocês também não devem regar por cima das folhas e por cima dos calos, tá bem? Porque pode haver acumulação de umidade em locais que vai acabar por levar ao apodrecimento das vossas plantas. Portanto, reguem bem à volta do vaso e por todo o substrato, mas só no substrato, está bem? Diretamente no substrato. É um conselho que eu vos dou, é da minha experiência a melhor maneira de regar as plantas e acreditem que vocês vão estar a ajudar muito e a evitar que haja apodrecimentos e que matem as vossas plantas, está bem?
relativamente a esta questão mais do como regar, nas plantas, eu tenho muitas aqui em casa, isto agora vai ser uma informação um bocado escandalosa e um bocado contra o que se tem por aí falado, mas eu tenho várias plantas na minha casa em vasos sem buracos, ok? Eu planto muito algumas espécies em vasos sem buracos. Isso facilita muito a vida, inclusivamente na manutenção e nas regas das minhas plantas, porque eu não tenho que estar a tirar excessos de água de cash pot, eu não tenho que estar a tirar excessos de água de pratos, eu não tenho que estar preocupada em tirar as plantas do sítio para as regar, ok? O que é preciso ter cuidado nessa questão? Primeiro, vocês, obviamente, não terem as plantas mais sensíveis nesse tipo de vasos, para ter vasos sem buracos. Terem o cuidado de colocar um material de drenagem, nomeadamente argila expandida, no fundo do vaso e uma boa quantidade, está bem? Para que realmente essa água que pode estar em excesso fique acumulada no fundo. Claro que não é a mesma coisa que ter buraquinhos, porque a verdade é que a água fica lá no vaso e vai sempre estar a umedecer o solo. Mas pronto, mas é melhor do que não ter de todo. E obviamente, muito importante vocês terem atenção à quantidade de água que colocam, ou seja, nessa planta vocês não podem estar ali a saturar, a regar, até que aquilo fique assim a lama, muita água. Vocês têm que começar a ter atenção e ter noção que vocês podem regar, ok, ali, saturar o solo, quando vocês veem que o substrato está mais ou menos todo úmido, ok, param de regar, está bem? Eu nunca tive problemas com isso, nunca tive nenhuma planta que tivesse morrido por estar num vaso sem buracos, ok? É mesmo só uma questão de aprender como usar esses vasos, como fazer as regas nesse tipo de vasos, e acreditem, no meu caso facilita-me imenso o trabalho com a manutenção das minhas plantas aqui em casa. Eu quem me dera ter todas assim, claro que não posso, há plantas que é impossível terem vasos de género, mas realmente facilita imenso. A yoga tem sempre que fazer parte, Relativamente a alguns materiais e que vocês podem utilizar nas regas e que ajudam muito o trabalho, os regadores, por exemplo. Eu tenho aqui os dois que eu uso cá em casa, este assim mais pequenino e este um bocadinho maior, está bem? Eu pessoalmente prefiro usar regadores assim com estes tubinhos fininhos em interior, está bem? O exterior é um bocadinho diferente, porque eu agora estou a focar este vídeo mais nas regas das plantas de interior. A rega das plantas de exterior há alguns pontos que são semelhantes e que também se tocam, mas é um bocadinho diferente e portanto vamos focar-nos aqui mais nas plantas de interior. E portanto, para as minhas plantas de interior eu gosto de usar estes regadores assim com estes tubinhos fininhos, porque isso ajuda-me a localizar a rega, ok? A regar na zona onde eu quero, e naqueles vasos que estão muito densos ajuda-me a colocar o tubinho assim no meio da planta e regar no substrato, exatamente para não molhar a planta muito por cima. Isto ajuda imenso a rega, inclusivamente nos vasos mais altos que estão pendurados, etc. Chegar lá e conseguir regar no centro do substrato e regá-lo, distribuir bem a água da rega. Portanto, eu tenho estes dois regadores. Depois, relativamente a uma ferramenta que é tão importante, tão importante, se vocês quiserem realmente regar as vossas plantas mesmo só quando elas necessitam e perceber quando é que é o momento ideal de as regar, vocês não podem deixar de ter nas vossas casas sensores de umidade. Eu tenho 3 diferentes, ok? Vou mostrar aqui. Aquele que eu uso mais quando vou regar é este aqui, de certeza que vocês já ouviram falar e já viram. Este sensor é ótimo, eu comprei este no Leroy Merlin e ele indica-me, isto espeta-se no substrato, não é? E ele indica-me aqui como é que está o substrato. É preciso ter atenção que devemos espetar o sensor mesmo até ao fundo do vaso. Isto ajuda-me imenso, inclusivamente no que eu estava a falar, na questão de eu ter vasos sem buracos na minha casa. Eu faço questão de espetar mesmo até ao fundo do vaso o sensor quando vou regar essas plantas, para ter a certeza que mesmo na parte da drenagem onde tem a argila expandida, não há umidade, está bem? E portanto isto ajuda-me imenso a perceber quando é que as minhas plantas precisam de ser regadas. Tenham só atenção que o facto de alguns substratos já estarem secos em algumas plantas, nomeadamente nas suculentas, não quer dizer que vocês tenham que as regar já, ok? Mas pronto, mas ajuda a vocês perceberem o tempo que os substratos levam a secar. Claro que a técnica do dedinho é ótima quando não têm, mas a verdade é que nós com o dedo não conseguimos chegar mesmo ao fundo do substrato.
qualquer das formas, vocês se não tiverem estes sensores, eu digo isso a várias pessoas e às vezes parece que as pessoas não se lembraram, têm mesmo só aquela técnica do dedo. Se vocês têm as vossas plantas em vasinhos com buracos, vocês podem perfeitamente espreitar por baixo e ver nos buraquinhos, dá para perceber se o substrato, mesmo no fundo do vaso, está seco ou não, ok? Vocês conseguem ver isto pelos buraquinhos. Podem inclusivamente espetar, tanto por baixo como por cima, um pauzinho de madeira. Aqueles pauzinhos, por exemplo, os de japonês são ótimos, para perceber se o substrato está seco mesmo até ao fundo. Depois, tenho aqui este, que é um bocadinho mais rústico. Este sensor veio com a minha plantinha da citrina. Okay? Se vocês não conhecem esta marca, vão conhecer, é espetacular, tem uns citrinzinhos pequeninos. É um bocadinho mais rústico porque é feito assim num género de papel que absorve a água, mas é muito engraçado também e resulta realmente. Isto é um sensor que está sempre ao contrário deste que eu só uso quando vou regar, portanto ele normalmente está guardado numa gaveta e eu quando vou regar eu vou usar este. Este aqui não, este aqui está sempre no substrato e ele avisa-me quando o substrato está seco, está bem? Depois tem este aqui, que é do IKEA, que é super engraçado, tem um design muito giro, não choca nada ter este objeto espetado nos vasos. E ele tem também um sensor, ele tem aqui por dentro, se vocês tirarem aqui esta tampinha das pilhas, nós podemos selecionar ali vários níveis de umidade para ele nos avisar quando está mais seco ou menos seco. E isto está também sempre espetado no vaso e quando o substrato está seco, tal e qual como o outro, convém vocês terem espetado mesmo até ao fundo, está bem? Não porem só ali à superfície. E quando o substrato está seco ele começa a piscar, estão a ver? Olhem aqui ele a piscar. Ele agora está a piscar precisamente porque o ar não é substrato, não está úmido e portanto ele reconhece o substrato, reconhece que está seco, não é? E portanto pisca. É super engraçado porque até vocês à noite, se estiverem no quarto, nas vossas plantas do quarto, vocês vão dar logo por isso, porque isto durante a noite, quando está escuro, nota-se mesmo muito. Depois tenho aqui outra questão muito importante relativamente às regas, e desculpem este vídeo, eu sei que está a ficar enorme, mas isto é mesmo uma questão importante. E de certeza que todos vocês agora, nestes próximos tempos, se é que não aconteceu já, vão se questionar sobre isso, que é, e se vocês forem de férias, o que é que vocês fazem às vossas plantas? Como é que vocês vão regar as vossas plantas? Claro que vocês podem pedir aos amigos, a um vizinho para ir lá regar as plantas, mas quando vocês começam a ter muitas plantas é um bocado chato estar a pedir a outra pessoa que vá para aí 1 hora para a vossa casa regar plantas, ok? E então, há no mercado imensos sistemas de rega que vocês podem usar para que as vossas plantas não sequem durante as vossas férias. Claro que eu estou a falar disto, se vocês forem de férias uma semana, não há problema nenhum, não é? Mas se forem de férias mais tempo, vocês podem usar estes sistemas de rega. Então, tenho aqui três diferentes. Não tenho 3 diferentes, desculpem, tenho 2 diferentes, mas vou-vos falar de 3. Há um deles que eu não tenho, mas que vocês podem depois pesquisar na net, eu vou falar-vos dele também. O primeiro, que é uma coisa super rústica, mas que dá imenso jeito, ele está todo sujo agora porque eu, obviamente, já foi muitas vezes utilizado, até nas minhas plantas de exterior. E a garrafa é uma garrafa de plástico normal, está bem, de água. E depois há estas tampinhas. Lá está a Yoga outra vez. Yoga. E então depois existem à venda estas tampinhas, que eu agora não vou tirar, mas são umas tampinhas que se colocam aqui na parte da tampa da garrafa e que depois tem este bico que é de barro, ok? De barro, igual aos vasos de barro que nós temos nas plantas das nossas casas. Como vocês sabem, o barro é poroso e o que é que acontece? Vocês espetam isto na terra com a garrafa cheia de água, não é? Eu faço aqui um buraquinho na garrafa. Vocês enchem a garrafa de água e o barro absorve essa água, ok? E quando o substrato está seco, a água que está aqui nos poros do barro vai passar por osmose para o substrato, ou seja, vai manter o substrato sempre úmido sem encharcar demais, ok? Não é uma coisa que vocês virem e que fica ali sempre a deitar água. Portanto, ele vai absorvendo a água à medida que é necessário, está bem? Eu adoro este sistema, é ótimo. Eu tenho 2 na minha casa, mas quero ver se compro mais, até para as minhas férias, está bem?
E claro que nos vasos mais pequeninos isto é um bocadinho grande, mas de certeza que eu tenho ideia de que há vários tamanhos. Isto é um sistema ótimo. Depois tem aqui este sistema também, que é mais ou menos semelhante. Este é muito engraçado também tem um design bastante giro. E a ideia é vocês encherem isto aqui com água, ok? E depois tapam assim com o dedo e espetam na terra. E o que vai acontecer é exatamente isso também. A água só vai se passando para o substrato à medida que for necessária. E isto pode durar, e dependendo das necessidades de água da planta que vocês colocarem este sistema, isto pode durar até um mês, ok? Eu confesso que não acredito muito, eu já usei e durou menos tempo, mas era numa planta que eu tinha no exterior, portanto o substrato também seca mais do que no interior, mas é um sistema bastante engraçado e que também resulta, portanto é ótimo, vocês podem comprar. Isto vem assim em kits de 2 peças, eu acho. Eu comprei este em Oeiras, na Viplant, sei que lá, é da marca Hélio, que é uma marca que eu gosto imenso. O meu regador, este aqui, também é desta marca, eu gosto imenso. E depois há ainda à venda, nas lojas de bricolagem, nos viveiros, um sistema que eu também acho ótimo, que são assim uns, tipo, parece umas almofadinhas de água em gel, ok? Portanto é água, mas que levou algum produto, obviamente, que fez com que ficasse em gel. Aquilo vem assim numas películas de plástico em que se faz um corte e vocês colocam este gel em contacto com a terra e a água também se vai libertando para o solo durante muito tempo. Esse sim eu tenho a certeza absoluta que dura imenso tempo, é ótimo, para mim é também dos melhores sistemas que existe. Eu agora não tenho nenhum disponível, mas já usei imenso aqui no verão na minha casa quando vou de férias, até porque eu acho que passo muito tempo fora de casa em agosto. E é um ótimo sistema, vocês procurem também. Eu posso procurar na net uma imagem e pôr aqui no vídeo para vocês verem o que é. É um sistema também espetacular para regar as vossas plantas durante as férias. Ok? Espero que este vídeo vos ajude, comecem a regar bem as vossas plantas na frequência certa. Já sabem que se tiverem dúvidas, por favor, podem mandar mensagens no Instagram. Eu só não respondo se eu não puder. Eu até quando não sei a resposta eu respondo e digo que não sei a resposta e vou pesquisar para vos ajudar, está bem? Portanto, podem me mandar mensagens, enviem-me as vossas perguntas sobre a rega, sobre outros temas quaisquer. Estes vídeos vão estar também disponíveis no YouTube, portanto vão lá ver os meus vídeos também no YouTube, subscrevam o meu canal, ok? E pronto, espero que este tema tenha sido bom, já tinha sido muito pedido e até ao próximo vídeo. Tchau!